Olá, boa noite a todos e todas. É sempre bom ter você com a gente no GC Online, nosso encontro aqui semanal. E é muito bom participar com vocês desse tempo tão precioso para a gente. Como sempre, está aqui com a gente o Anderson, Raíssa e Tairone. Sejam bem-vindos. Você que está aí com a gente sintonizado, seja bem-vindo, bem-vinda também. Eu quero começar esse nosso encontro aqui orando por você, por nós, né? Para que o Senhor continue nos guardando, nos fortalecendo, né, nos capacitando. Você que é líder de GC, você que é líder de GC, não desanime, fique firme, ligue para as ovelhas, faça contato com os irmãos, porque brevemente nós voltaremos à normalidade, acredito eu. Mas enquanto não é possível, né, escolha uma plataforma digital das mais variadas que nós temos hoje para você poder fazer seu encontro, poder fazer contato com os irmãos do seu GC também. Se você pode, aí de onde você estiver, feche os seus olhos por um instante que eu quero poder orar por você. Pai, eu quero te louvar e quero te engrandecer pela vida, Pai, de cada um dos meus irmãos que estão participando desse encontro com a gente aqui. Não somente pela vida deles, mas pela nossa vida. Quero pedir, Pai, para que o Senhor continue nos guardando, nos fortalecendo, Pai, nos capacitando, Pai, a cuidar do nosso GC. Eu quero pedir para que o Senhor nos ensine, Pai, a olhar para o GC com um olhar de compaixão, lembrando que GC são pessoas, igrejas são pessoas. Então nos capacita, Pai, a experimentar essa comunidade do GC de uma forma muito sensível, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, Pai. O GC é lugar onde a gente pode socorrer vidas, onde a gente também é socorrido, Pai. E o nosso desejo nesse dia, nesse GC Online, é para que cada pessoa que estiver sintonizada com a gente, de onde ela estiver, Pai, ela pode estar na penitenciária, pode estar no hospital, pode estar no asilo, ela pode estar até mesmo numa padaria, e a televisão está sintonizada. E o nosso desejo é, Pai, que onde houver alguém participando desse encontro com a gente, possa ser alcançado pelo Senhor. Esse é o nosso desejo. Nós dedicamos ao Senhor esse tempo nosso aqui. Nós pedimos para que o Senhor cresça nesse nosso encontro. Pedimos ao Pai para sermos revigorados em nome de Jesus. Amém. Sobre as águas tu também és Deus, eu descansarei, pois sei que és Deus. Jesus, e sabes bem que em Cristo vivo está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és Rei. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és Deus. Eu descansarei, pois sei que és Deus.
descansarei, pois sei que és Deus. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Tu és tudo, Jesus. Tu és tudo, Jesus. Nós nos rendemos a Ti. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, liberta o meu ser no clamor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Tu és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, liberta os meus ser no clamor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que eu sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, dizer que és formoso, Jesus. Dizer que és formoso. Aleluia. Pai, nós Te louvamos mais uma vez, nós Te agradecemos como nós cantamos aqui. A gente quer dizer sobre a Tua formosura, sobre a Sua grandeza e bondade, Pai. Que seja um tempo bom entre nós que estamos aqui, com os que estão participando de casa, que a gente entenda o valor do GC, Pai, que a gente entenda que GC é uma plataforma para cuidarmos de vida, que a gente consiga entender nossa responsabilidade enquanto líderes de GC. Eu oro pela saúde de cada um dos nossos líderes, né, os nossos anfitriões, supervisores, superintendentes. Oro para que nós sejamos revigorados, Pai, e fortalecidos para esse desafio que é cuidar de pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, a gente continua então aqui falando sobre o Sermão da Montanha, né? E hoje nós vamos falar sobre o cuidado com os maus hábitos,
né? Vamos tentar conversar um pouco acerca dessa temática aqui e ver as possibilidades, né? E para isso a gente vai abrir lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 27. Vamos ler a partir do verso 27, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Está aí uma exortação no meio do Sermão do Monte aí, Jesus, né, no relato de Mateus aqui, Jesus falando sobre essa importância, então, de nós nos prevenirmos contra não somente os maus hábitos. Talvez a primeira coisa que nós deveríamos falar, de acordo com o primeiro contexto aqui, é que Jesus cita Moisés para poder falar de uma advertência de Moisés acerca do adultério, né? Como deve ser tratado, né? Ou melhor, acerca do não adulterar. Jesus cita uma lei, e ele vem trazer um entendimento real do que Deus queria instituir por meio dessa lei, né? Porque talvez os irmãos não tivessem entendido. E eu acho que é importante então a gente falar sobre isso, sobre esse sentido real que Cristo traz, a gente pode entender um pouco mais. Então a lição fala assim, que Cristo nos mostra que a nossa natureza de pecado não está fora de nós, está dentro, né? E que nós devemos desenvolver o nosso caráter como cristão, a fim de que nós consigamos abominar ou lutar contra o pecado, né? O Anderson, o que você entende já primeiro em relação a esse texto de Moisés falar, não faça isso, e Jesus vir e dar um novo significado, e também esse fato que a lição nos traz aqui, dizendo que o problema é o que está dentro, são as motivações, são as intenções, que vem à sua cabeça? Então, primeiro é importante a gente enxergar e analisar como a gente entende a questão do pecado, né? É isso que está sendo denunciado quando Jesus ou Moisés está especificando, é sobre esse pecado. O que é o pecado em si? E Jesus está explicando que o pecado não é apenas essa ação moral que a gente está praticando, mas ela é uma forma muito mais ontológica. O pecado está nessa questão mais estrutural, essa questão de como nós somos formados, está na natureza humana esse pecado. Então, Cristo está falando assim, olha só para você ver, não é somente você não fazer isso que te faz você não pecar. Existe uma essência, existe uma estrutura, uma forma ontológica mesmo, da sua forma de existir, que ela é pecaminosa, você tem que frear ela. E só comigo você consegue observar, denunciar e calar esse lado, né? É como se Cristo, então, estivesse chamando a atenção dos seus ouvintes, ele cita Moisés e chama a atenção dos seus ouvintes como quem fala assim, olha, não é o externo, prestem atenção no coração de vocês, porque é lá que nascem os maus desejos, que vão levar vocês a práticas, né, pecaminosas. E é engraçado porque, então, ele nos desafia, então, a viver um cristianismo e uma fé onde ninguém está vendo. Porque se eu não faço tal ato, é para que as pessoas vejam que eu não fiz. Mas o fato de fazer ou não, para Jesus, não muda. Se no seu coração você desejar, se no seu coração você amaldiçoar, se no seu coração você odiar... Teve uma lição que nós falamos sobre o homicídio, né? Que se você matou uma pessoa no seu interior, na sua mente, no seu coração, você matou ela por fora também. Então, aqui no texto, a base que ele vai citar é quando Moisés fala sobre o adultério, né? Moisés fala para não adulterar. Ok. Talvez os irmãos daquela época, eles entenderam muito na literalidade. Então, assim, o problema, então, é adulterar. E o adultério, então, é o quê? É isso. Então, eu não vou fazer isso. Quando, na verdade, Cristo está vindo e falando assim, cuidado com as raízes. Entendeu? Porque o problema são as raízes. Raíssa, o que você entende sobre esse paralelo entre Jesus e Moisés? Moisés fala a lei, Cristo vem e percebe que o pessoal não entendeu a lei, traz um significado mais real, ele humaniza também a lei. E o que você entende também sobre essa questão aqui que a lição fala sobre esse interior, sobre esse coração, sobre
o que nós pensamos dentro da gente. Então, nós lemos ali a palavra e está dizendo que se o seu olho direito te faz pecar, você arranca o seu olho. É algo bem figurativo, porque talvez você poderia arrancar o seu olho, mas com o seu coração você iria continuar pecando. Então, realmente, o Senhor traz para nós para avaliarmos o que tem dentro de nós, porque existem raízes que realmente precisam ser tiradas. E como fazer isso? Porque hábitos é algo que... Hábito é algo muito simples, é uma prática que vai crescendo no cotidiano e às vezes existem dois tipos de hábitos, vários tipos de hábitos. E um deles são os hábitos bons, que contribuem para o futuro, contribuem para você alcançar algum objetivo. E também tem aqueles hábitos nocivos, que são pequenas coisas que você vai praticando durante o seu dia a dia e aquilo vai chegar, vai moldar o seu caráter. E acaba que o hábito... ele é uma prática que se torna normal. Sim. Porque a gente vai fazendo, e é engraçado porque o hábito, né, já fala, é tão habitual, é tão normal, que às vezes é tão pequeno, mas na medida em que a gente continua fazendo, vai crescendo. Agora, uma coisa que eu reparo aqui na palavra, antes de eu falar, o Anderson queria falar... Não, só um ponto que ela falou sobre o olho, né? Assim, sobre aquele que o seu olho te faz pecar, arranque, fala bem dessa ganância também, né? Fala essa coisa interior mesmo, não é apenas do olho em si. Mas o que faz você olhar? O que te leva a você olhar? Talvez é a ganância, talvez é esse desejo que vai desumanizar o outro, ou desumanizar você mesmo, ou desse desejo desenfreado, né? Porque o olho por si só não há problema nenhum. Não é à toa que o homem e a mulher, né? Segundo o relato de Gênesis, o homem e a mulher estavam nus. E se olhavam, não tinha problema nisso. Então é a maldade que existe no interior, né, que vem e corrompe a forma como nós vemos e olhamos as coisas. E é bela essa forma humanizada que Cristo vai trazer esse ensinamento, que é realmente explicando, olha, eu estou explicando para vocês o que está acontecendo, por que vocês não conseguem às vezes cumprir, é porque vocês não entendem qualquer raiz, vocês não conseguem eliminar esse mal, ou fazem, tipo assim, só fica rodeando em torno do mal e não praticam, porque realmente vocês não entendem. Deixa eu explicar, deixa eu desenhar para vocês aqui, vocês entendem melhor. Né? Ele está quase que arrancando os limites que os homens colocaram, porque eu imagino que os homens daquela época estivessem pensando assim, se é não adulterar, então tá, se é não matar, então tá, eu não vou chegar a esse ato. Cristo, não, é não se permitir sentir algo que vá te levar a cometer tal coisa. O que eu ia falar, uma percepção que eu tive, é que ao longo da narrativa bíblica, Deus... ele está sempre nos fazendo reavaliar os nossos atos, todos os atos. Assim, por exemplo, Isaías, quando fala sobre Deus está cansado de quando a gente levanta as nossas mãos, porque Ele sonda o nosso coração. Deus não quer ouvir as nossas canções, porque nossa boca fala, mas nosso coração está longe. Então parece que um dos ensinamentos que Cristo traz, especificamente nesse texto aqui, é que não há como, é incompatível uma vida, né, que não seja vivida a partir de uma motivação alicerçada na vontade de Deus. Né? Não tem como eu nunca fiz isso. Ok, isso não te torna alguém que não, no seu coração não tenha cometido ou não tenha pecado, entendeu? E às vezes a gente fica muito na prática em si, mas eu não fiz, mas você sentiu. E se você sentiu, ali já reside o problema. E aí uma coisa que a lição fala pra gente é que Jesus, ele está lançando luz sobre essa nossa necessidade de abandonarmos o pecado. Né? E aí é muito amplo a gente falar sobre pecado, né? Apesar de ser algo... que às vezes é bem enfatizado na palavra ali, não é difícil de se perceber, mas eu percebo o pecado como uma ofensa contra Deus, né? Não é uma ofensa moral, é uma ofensa contra Deus, uma ofensa contra os propósitos dele, uma ofensa contra o plano dele. O pecado é um ato altivo contra Deus, como quem fala assim, a vida é minha e eu a vivo como eu quiser. E aí você vai ter pecados em áreas específicas. A gente é que vai... estigmatizar, né, alguns pecados em detrimento a outros, né? Mas no geral a raiz do pecado é uma só, é um ato de soberba contra Deus. E aí Cristo então ele joga essa luz sobre essa nossa necessidade de nós abandonarmos o pecado, lembrando que nós viemos dessa origem pecaminosa, então
é intrínseco, está enraizado na gente o pecado, só que agora em Cristo existe a possibilidade de nós resistirmos ao pecado todos os dias, como também a gente vai cair, mas a gente se levanta, a gente pede perdão, a gente encontra a graça, é perdoado, se levanta e continua. Ô Anderson, como é que você entende essa proposta da lição sobre Cristo nos ensinar ou falar com a gente sobre essa necessidade de nós abandonarmos práticas que são prejudiciais, sentimentos também, olha só, não é só práticas, sentimentos e motivações que são prejudiciais para mim, para o outro e para a nossa relação com Deus? Então, eu entendo de uma forma... Em toda a leitura bíblica a gente percebe Deus nos colocando nessa posição... Deus não. Ali relatado nossa posição de inimigo de Deus na Bíblia, pelo fato dessa origem pecaminosa que nós temos mesmo. E eu percebo Cristo nos reconectando, principalmente com Deus, principalmente com o outro e principalmente com a criação, nos reconectando por geral e nos dando essa oportunidade de nos restaurar diante disso. E esse passo que ele nos convida agora a viver diante dessa nova vida que ele nos deu de liberdade, que eu vejo que é esse desafio. Poxa, eu te libertei agora de todas essas cadeias que você tinha, agora você é livre para se relacionar com Deus, se relacionar com o outro, mas diante dessa liberdade você vai ter sempre dois caminhos, o bem e o mal. Então, assim, e ele vai... Olha só, eu te libertei, você é livre, mas ainda há para você a oportunidade de você fazer o bem e o mal. E eu vou orientar você que você escolha fazer o bem para você, o bem para o outro, porque é algo que você falou que é bem interessante, Rafa, é sobre que o pecado, eu também entendo, ele começa a rebeldia, do homem optar ser o seu próprio Deus, tirar Deus desse lugar. Então, assim, é colocar Deus nesse novo lugar e ele dá as origens, e ele que dá as direções, é ele que ser esse sustentador da minha vida, sustentador da minha fé, é esse que vai fazer que o outro seja vivo para mim, assim como eu também me torno vivo novamente diante dele. É como se o pecado, então, tanto o pecado dos sentimentos e pensamentos e as práticas, nascesse de um coração que diz assim, eu não preciso de você, Deus. Eu vivo a minha vida conforme eu quiser. Isso vai acabar tocando a forma como nós lidamos com a gente se desumaniza, a forma como nós lidamos uns com os outros, a gente desumaniza o outro, né? E a forma como a gente, até mesmo a forma como a gente percebe Deus, né? Porque, por exemplo, a ideia de um Deus, eu estava pensando nisso hoje, a ideia de um Deus carrasco, ela tem origem nessa falta de compreensão do ser humano, da sua capacidade de pecar. Então, eu penso que vai ser assim, é punição, e tem que ser assim, quando na verdade o Evangelho e a forma como Cristo ele surge nesse cenário aqui é subversivo. Por quê? Porque os valores que ele traz são completamente outros para o povo da religião que professava fé no Deus de Israel. Então, ele tá quase que corrigindo esses homens acerca do que realmente a lei estava pretendendo falar. Olha, a lei está apontando para isso aqui, vocês estão olhando para outro lugar, entendeu? É para que vocês abandonem o pecado de vocês. Mas, para abandonar o pecado de vocês têm que abandonar os pensamentos, esses sentimentos, entendeu? E aí, como a nossa origem pós-queda é essa origem de pessoas que vão pecar e que vão errar, o que a gente vai precisar fazer, então, é do auxílio do próprio Deus. Porque a gente não consegue sem Deus. A gente não vai conseguir. E a lição fala assim, que nessa passagem no Evangelho de Mateus, Jesus nos ensina que se existe algo precioso para nós, valioso e de grande importância para o cristão, mas isso faz tropeçar e pecar, o melhor a ser feito é se desfazer desse algo. Então não existe nada que seja valioso e precioso para mim que eu deva continuar abraçado e apegado àquilo se isso me leva a pecar, se isso me leva a um ato de rebeldia contra Deus, a um sentimento de rebeldia contra Deus. É nesse sentido em que ele fala assim, arranque seu olho, arranca sua mão. Por quê? Porque é melhor estar com Deus sem o olho e sem uma mão do que por causa dos seus olhos e das suas mãos não estar com Deus. E aí, Raíssa, como é que você... E essa lição nos convida para a santidade. Falar de pecado, a gente fala também de santidade. O que é santidade? Não é uma pessoa que ela nunca vai pecar, é uma pessoa que se mantém limpo. Isso fala sobre o arrependimento. E quando nós pecamos, é muito interessante a gente pensar qual que é a real motivação do nosso arrependimento. É por quê? É por conta da punição que esse pecado vai gerar? Ou é por esse arrependimento é porque eu feri o coração de Deus? A gente tem que avaliar a real motivação do nosso coração quando nós pecamos e nos arrependemos. Uma questão muito importante essa que a Raíssa levantou, porque
das perguntas que a lição vai fazer um pouco mais à frente é: você tem consciência de que sua natureza humana é pecadora? Às vezes, pela falta dessa consciência, a gente não consegue lidar com a gente a partir do ser humano que a gente é. E aí, na nossa religião, na nossa religiosidade, na nossa forma de viver a nossa fé, a gente começa a mascarar nossas debilidades e até mesmo porque na confissão do pecado ou na exposição do pecado para um líder, para alguém, como que isso vai ser tratado, entendeu? A gente tem que pensar, por exemplo, você que é líder de GC, como que você precisa tratar o pecado alheio? Alguém que chegou até você uma situação de um pecado, de um irmão que pecou, que está em pecado, ou esse irmão mesmo veio até você. A primeira coisa que você precisa fazer é sigilo, entendeu? É proteger essa pessoa do mundo todo, entendeu? Depois que você protege, você exorta. E lembrando, a gente exorta as pessoas em amor para edificação, porque o pecado não foi contra a gente, foi contra Deus. Às vezes a gente toma contra a gente o pecado, né? E, não, porque... Calma, antes de tudo a pessoa ofendeu a Deus, entendeu? Então, ter essa capacidade de se perceber como um ser que peca, depois ter misericórdia, porque se eu sei que eu peco, eu vou lidar com o pecado dos outros como eu sei que Deus lida comigo, como meu pastor lida comigo, entendeu? Eu vou ser mais, não diria paciente, eu vou ponderar um pouco mais, misericordioso, sim, né? Até para criar esse ambiente mais humanizado, onde aquele que confessa, ele alcança a graça para poder recomeçar. E para poder recomeçar justamente esse processo chamado santificação, que é um processo que é santificação porque é para a gente, né? Para seres humanos. E a santificação é um processo que fala exatamente do trabalhar de Deus. Quando a gente fala assim, porque Deus quer nos santificar, Deus pretende trabalhar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, na nossa família, em tudo. E é um processo que é constante, né, Fel? Esse processo de santificação, ele está acontecendo, né? Deus está nos transformando santo na sua imagem. Ser santo assim como ele nos coloca esse padrão a qual nós não estamos sozinhos. O que se colocasse esse padrão apenas solto, ser santo como Deus ele fala assim, olha, é impossível, é distante de mim. Mas quando a gente sabe que ele está nesse processo, é ele que está nos limpando, porque andar com Deus é isso, andar com Deus, ele vai denunciar toda a falha que é em nós. É ele que vai denunciar que o nosso olho está sujo, que tem uma ganância no nosso coração. É tanto perto dele que nós vamos ser oprimidos por esse excesso de luz, que ele fala assim, poxa, eu hoje tenho força para abrir mão disso, né? Ele vai liberando essa força nesse caminhado. Exatamente. E é engraçado porque às vezes a gente não somente se percebe em pecado, mas a gente peca, e eu como pastor percebo muito isso, as pessoas pecam, elas erram, eu peco, eu erro, é automático essa disposição de se afastar de Deus, quando na verdade a gente tem que se aproximar. Eu percebo que às vezes a gente tem medo de falar sobre o pecado dentro da perspectiva de Jesus, que é o quê? Venham todos os pecadores. A gente sempre quando faz o convite aos pecadores, a gente gosta de enfatizar. Venha como estás, mas eu não vou deixar você como está. Ok, isso aí é Deus que vai fazer. Mas o princípio da nossa fé é um convite a venha como você está. Quanto tempo que isso vai levar? Um tempo de um processo, entendeu? Sim. Então, até mesmo para os nossos G6, né? Para a nossa igreja local, a gente poder ter um pouco mais de temperança, um pouco mais de paciência com um processo de libertação, de transformação, de conversão na vida do outro. Porque senão também a gente cria um ambiente divinizado onde qualquer demonstração de um ser humano que está ali, né? Por exemplo, se o pastor falar, mas eu errei, aquela decepção. Então, no contexto de igreja e de GC, o ideal é nós criarmos um ambiente tão humanizado. E principalmente o foco do pecado, nessa quesito que nós estamos falando aqui sobre estrutura, sobre natureza, sobre a forma ontológica, a função desse pecado mesmo é nos afastar de Deus. O pecado, ele é essa rebeldia e se afastar de Deus. Então, quando eu peco e me afasto de Deus, eu realmente estou vivendo no pecado, porque ele cumpriu essa função. Sim. Porque o pecado, ele se deu na narrativa do Gênesis ali, nessa separação do homem com Deus. O pecado, ele não só ele se é esse desligamento do homem com Deus. Então, toda vez que eu me sinto pecado e eu estou me afastando de Deus, eu estou me enfiando cada vez mais nesse pecado. Exatamente. Porque estar no pecado é quando Deus não está no controle da minha vida. É isso que eu entendo. Se eu estou numa prática moral que eu vejo ao meu olhar que é ruim, mas se eu estou me reconectando com Deus, se me aproximando com Deus, eu entendo que nesse processo eu vou conseguindo
vai saber o tempo, quando isso. Sim. Mas se eu tiver com o coração sempre em Deus, conectado, focado nele, eu vou ter mais forças e capacidade de abrir mão dele do que realmente quando eu afastar e desistir disso completamente. Que é o primordial, nós nos mantermos próximos a Deus, que é o único capaz de avaliar as nossas motivações. E é engraçado porque a gente pode estar num GC em que ninguém adulterou. Eu não adulterei, ninguém aqui adulterou. Mas e no nosso coração? E aí, o que está no seu coração, pastor Rafa? É isso que o texto está perguntando para a gente, e é esse confronto que Cristo está levando para os homens que estão ouvindo. Tá, mas você viu o que Moisés diz? Eu, porém, vos digo isso. Entendeu? Então, é nesse sentido que a gente precisa entender o que é o pecado, esse processo de santificação, né? E agora sim a lição pergunta para a gente a pergunta que eu antecipei. Se nós que estamos aqui, e se você que está participando desse GC com a gente, se você tem consciência de que sua natureza é pecaminosa, né? Se a gente tem essa consciência, eu estou completamente consciente. O que não me falta é dúvida. Né? O apóstolo Paulo fala para a gente ouvir muito bem, né? Que miserável homem que sou. Né? E não fala somente isso, mas fala que ele é um dos principais dos pecadores, entendeu? Então, e é até bom, e é libertador nós olharmos para a nossa humanidade a partir da queda, a partir da falha do homem, a partir do ato altivo de Adão contra Deus, porque a gente não fica também criando ilusões de que a gente vai, aqui nessa terra, vamos ser perfeitos, de que a gente não vai errar. Para que a gente consiga lidar com a gente com mais humanização, com mais... E como é cansativo isso, né, Rafael? Você tentar viver nessa altura que você não consegue chegar. Então, assim, como é cansativo e como que é falso e como que isso atrapalha tanto na meu relacionamento com Deus, somente no relacionamento com o outro, porque eu vou cobrar no outro nessa altura que nem eu mesmo vivo. E a isso a gente dá o nome de legalismo. Sim. Que é exatamente eu me vestir com uma roupa de hipocrisia e querer cobrar do outro aquilo que eu escondo, porque eu também sou fraco nisso. E vai falar bem, a Bíblia fala que esses são aqueles que clamam a Deus com os lábios, mas o coração está totalmente distante. Porque eles estão no meio da sinagoga, eles estão no meio de todos, clamando Deus, chamando Senhor, Senhor, mas o seu próprio coração está distante de Deus. Por quê? Porque na sua forma ontológica, dentro dele mesmo, na sua forma existencial mesmo, há uma rebeldia contra Deus, porque ele não respeita Deus, ele não ama Deus, ele quer ser... Ele mesmo impõe-se como Deus, né? Exatamente. E aí a lição fala assim, que a questão toda, ela gira em torno do cristão compreender o estado em que seu coração se encontra. Isso é uma verdade, a gente deveria fazer... Eu estou lendo um livro aí, que é a Imitação de Cristo, e o autor ele fala exatamente isso, que ao levantar eu deveria fazer um autoexame, e antes de dormir eu deveria fazer um exame, para eu poder perguntar quem eu ofendi hoje com as minhas ações, com os meus pensamentos. Quem que eu machuquei hoje com as minhas ações e meus pensamentos, né? Quais os pecados que eu cometi com as minhas ações, com os meus pensamentos e ações? Então, perceber, a gente tentar se conhecer mais, porque assim, por exemplo, se isso aqui é um problema para mim, eu me conhecendo o meu coração, eu me desvio disso. Eu peço a graça de Deus para Ele me fortalecer, para eu seguir por um outro caminho. Às vezes falta esse autoconhecimento também, né, Anderson? Sim. Você falando de autores, eu esqueci o autor agora por certo, mas ali no século XVI, século XVII, esse autor, ele listava, todo dia que ele acordava, ele tinha o costume de listar todos os pecados que ele cometeu no dia. Aí ele guardava aquela lista. No outro dia, ele listava, aí depois ele faz uma comparação, se havia pecados iguais, se ele avançou em algum e se ele fez em menos. Óbvio que não é para a gente fazer isso como regra, mas eu peguei esse exemplo, essa prática como exemplo, para a gente avaliar que o intuito dele era uma coisa até certa a gente se fazer de uma forma mais natural, mais leve, não precisava ficar listando assim, mas tipo assim, poxa, será que eu avancei? Será que aquilo que me dominava um tempo atrás, eu consegui me libertar disso? Será que eu reduzi a maldade que há em mim? Será que quanto de Cristo eu estou tendo que está saindo de maldade em mim, eu consigo projetar isso nas minhas práticas, né? E exatamente, talvez, esse ponto que você tocou, que seja o real problema. É que esse distanciamento de Deus, que nos leva a viver uma vida de pecado, né? Ou viver uma vida ignorando Deus, é exatamente o que negligencia a gente de apresentar Jesus, entendeu? Então, qual que é o problema do pecado? O pecado, ele nos envergonha de ver quem a gente é. O pecado, o nosso pecado envergonha o outro de ver em nós quem ele é. E o pecado, ele nos distancia daquela nossa capacidade em Cristo de apresentar quem Deus é. Então,
faz-se necessário que a gente, então, veja o que a gente tem valorizado, porque aqui é o olho e a mão. Se o teu olho e tua mão te fazem pecar, arranque-os. Ou seja, se tem algo na tua vida que você julga ser importante, mas que está te distanciando de Deus, está manchando o seu testemunho, não está apresentando Cristo para o seu semelhante, está te colocando numa crise porque você não consegue aceitar que você é gente. E eu falo isso porque é verdade. Né? A gente precisa entender que nós somos seres humanos, entendeu? Ah, mas é uma fofoquinha. É pecado. Né? Mas eu não consigo, é mais forte que eu. Ok, se arrepende, confessa e começa uma caminhada no mais é pecado. Porque de outra forma também, a gente começou a classificar, né? E aí nós classificamos os pecados e classificamos as pessoas, consequentemente. É verdade. Né? Eu louvo a Deus porque eu não sou igual a você, porque eu faço isso aqui, é bem menor, você faz aquilo ali. Na raiz, a motivação é a mesma. Né? Aqui fora, como nós julgamos, não. Aqui fora, como a justiça vai julgar um crime, não. Mas a raiz eu não quero que Jesus governe a minha vida. O interessante é que o primeiro discurso, a primeira pregação pública de Jesus foi o convite ao arrependimento. Só se entra no reino a partir do arrependimento, a partir dessa consciência que eu estou errado, a partir dessa consciência que eu sou o pecador e que eu preciso me arrepender. Arrepender de quê? Arrepender de tudo mesmo, arrepender dessa rebeldia que eu tenho para com Deus, não de um pecado si ou outro, né? Você já se aproxima de Deus assim, eu tô todo errado, Deus. Tô todo errado, assim, quebra... Que é exatamente a figura de Jeremias e a figura de várias outras passagens bíblicas, quebra o vaso todo. Não, todo, quebra tudo, nada tem proveito, faz um vaso novo, que é exatamente o que a gente precisa. E quando o texto fala pra gente, né, que acho que é Ezequiel, Deus fala assim, Deus promete por meio do profeta, eu dar-vos-ei um coração de carne, vou arrancar esse coração de pedra de vocês, é esperança para nós. Quando o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando eu ouvi esse texto lá no começo da minha caminhada, eu pensei que eu fosse agora divino. Falei, opa, não vou errar mais, não vou pecar mais, porque eu sou nova criatura. Sim e não. Eu sou novo na disposição de obedecer, de agradar a Deus, de viver com Ele. Eu sou antigo no que diz respeito ao ser humano. Eu continuo na mesma carne. Então, o que é o processo? Aqui na lição ela fala assim, um ponto de vista inadequado a respeito do pecado é a grande causa da falta de santidade. Né? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que entender o que é santidade, né? Para depois entender a importância dela na vida cristã. Porque a gente pensa a santidade como um subterfúgio, uma forma de dizer, eu consegui por mim mesmo. Não vai, entendeu? Santidade é um processo de submissão, de humildade, de um coração que reconhece, eu não consigo sozinho. Lembra de Moisés, quando Deus pede para que ele leve o povo até a terra? Ele fala assim, eu não vou a lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Não vou. Mas ele tinha perna. Deus estava aparecendo na nuvem, ele não iria, entendeu? E eu acho exatamente que a gente, às vezes... tornou esse lance da santificação, o processo da santificação, algo tão que trouxesse glória para a gente, porque eu me santifico. Quando, na verdade, a parte que cabe a gente é estar de joelho, constantemente reconhecendo assim, Senhor, se o Senhor não intervir na minha vida, eu vou escolher o que é mal. A gente acha que esse processo da santificação ele é muito unilateral, que ele sempre parte de nós. Mas, ao contrário, ele comete Deus. E outra passagem de Moisés também é quando ele é convidado a ir ao monte, Deus pede, olha, coloca a mão sobre o seu coração. E quando ele coloca a mão no coração, ele pede para tirar, as lepras começam a vir nas mãos dele. Então, mostrando realmente um coração que estava imundo, um coração sujo mesmo, essa representatividade que traz. Fala sobre a necessidade que Deus intervenha. A santificação é Deus nos limpando, é Ele que faz essa obra da santificação, né? É só um santo que pode santificar o outro através do seu toque. Então, eu falo que ser santificado é ser tocado pelo santo. E se nós olharmos como o povo de Israel, como a nação de Israel não compreendeu bem a sua missão, a gente vai entender, à luz dessa falta de compreensão, todas as exortações que Jesus faz e que os profetas fizeram para Israel. Quando Isaías fala sobre esses cultos solenes dos quais Deus está cansado, ele está exortando uma nação que tem aparência de santidade, mas que é vazia. Sabe os fariseus? Sepulcros caiados. Sabe aquela a figueira
que está toda cheia de folha, mas não tem um fruto, exemplificando ali, apontando para Israel. Então, um perigo da gente não entender que a gente é ser humano é que a gente começa, então, a se esconder, coloca uma capa de espiritual e ao invés de começar de onde eu confesso, citando aqui Jacó. Quando lá no Val do Jaboque, o anjo aparece para ele, qual que é o teu nome? O meu nome é usurpador. Eu sou isso aqui. E é tão libertador para você que está participando com a gente entender que a sua origem é uma origem pecaminosa e que você naturalmente está inclinado a escolher o que é mal. Né? Mas eu tenho escolhido o que é bom. Intervenção divina. É Deus quem surge na nossa história, nos permitindo, nos capacitando a escolher o que é bom. Porque se não fosse Deus, nós iríamos nos odiar ao nosso próximo e continuar odiando a Deus. O que Cristo fez? Com o sacrifício dele, ele abriu uma porta para que nós pudéssemos agora obedecer a Deus. E não é obedecer para poder falar assim, eu tenho obedecido, como se Deus tivesse uma dívida com a gente, porque a nossa obediência gera vida para nós. É isso que eu coloco diante de vocês, 2 caminhos. E eu recomendo, escolha tal caminho. Bem, quando o cristão ele ignora o fato de ser pecador, mesmo se estivesse em pecado, em determinado momento, ele negligencia o poder do pecado e ignora esse perigo. É exatamente isso. Quando um cristão fala assim, porque eu não estou, ele começa a se gloriar por não estar cometendo nenhum pecado, difícil, né? Ou não estar pensando nada pecaminoso, né? Ele está ignorando que o perigo está ali. Né? E ontem eu pude falar isso com uma ovelha. Falei assim, o teu desejo virá contra ti. E cumpre a ti dominá-lo. É exatamente o que Deus falou para Caim antes que ele matasse seu irmão dele. Então, a gente não pode negligenciar qualquer oportunidade que nós tivermos de fazer o que é mal, se a gente não tiver firmado, garrado, próximo de Deus, a gente vai escolher o que é mal. Eu falo que o cristão ele não está isento de pecar. Não está isento do pecado, ele está mais consciente do pecado. Exato. Então Deus nos torna mais consciente que existe pecado em nós. E até essa fala de Caim, né? E até mais consciente de que se eu cair, existe um advogado. Sim. Entendeu? É todo o processo, né? Porque quando a gente fala apenas do pecado, apenas de denúncia do erro, é uma coisa que nos faz sentir pesado, né? Algo que nos constrange, nos reprime por automático, porque a gente sabe que existe erro na gente. Mas o que é libertador em todo o processo nosso da salvação e da santificação não é apenas denunciar que há pecado em nós, é falar que há liberdade para aquele que está preso nessa cadeia. Exatamente. Olha, uma coisa que a lição tem por objetivo hoje é nos fazer observar que esse ensinamento de Jesus nos mostra que não importa o que ou quem venha se interpor entre nós e o Senhor, mas se for prejudicial, deve ser eliminado antes que seja prejudicial à nossa eternidade. Então não é somente prejudicial a mim. E isso é muito importante a gente também ver a questão do pecado nessa esfera como comunidade, né? Como que o que meu pecado causa no outro? Né? Quais que são as debilidades que eu posso causar na vida do outro a partir de um erro, de uma escolha, de um pensamento, de um sentimento meu? Entendeu? Porque assim, a compreensão de que eu não vou cometer tal ato, porque isso pode trazer como consequência, isso aqui para mim é verdade, é justa. Mas imagina só nós pensarmos assim, eu não vou cometer tal ato, porque isso é prejudicial para mim, é prejudicial para o meu semelhante, isso que é maravilhoso. É muito comum nas nossas orações de petição de pecados, a gente pedir perdão por atos que nós fizemos que nos atinge, né? Perdão porque eu fiz isso que foi ruim para mim, algo moral, as coisas assim. Mas também é um convite a nós pedirmos perdão para as vezes que nós somos ausentes na existência e na vida do outro. Nas vezes que nós cometemos injustiça para com o outro, às vezes que nós vimos o outro e não estendemos as mãos para ele, quando isso também está no pecado. Então o pecado é distanciar a mim e também distanciar o outro da presença de Deus. Sendo eu essa resposta, esse sal, essa luz que nós falamos aqui no Sermão da Montanha, quando eu ausento de ser sal e de ser luz, eu também estou me tornando pecador. Exatamente. A gente vai mais uma vez citar o exemplo do povo de Israel, que foi escolhido por Deus ou formado por Deus para ser luz entre as nações, para servir como referência. E num dado momento, Israel se perdeu na sua missão, começou a olhar demais para si e essa soberba de ser a nação
do povo de Deus, ou a nação de Israel, fez com que ele se distanciasse dessa preocupação de... Eles não tinham, né, aparentemente no relato bíblico, eles não tinham essa preocupação. Eles falam, ou melhor, está muito mais relatado como... eles se gloriam do privilégio, muito mais do que se preocupam com o outro que pode ser alcançado pelo Deus de Israel. E é exatamente esse orgulho que faz com que aconteça o que aconteceu, entendeu? A destruição das tribos, né? E todo esse problema, né? E aí a lição propõe aqui que nós, enquanto cristãos, devemos buscar conhecer a fundo a raiz do nosso pecado no nosso coração. Se tem uma coisa que a gente deveria saber é conhecer a fundo, né, a nossa inclinação pecaminosa. Isso aqui me derruba. Por quê? Por causa disso. Porque isso acaba que é proteção para a gente. Eu sabendo a raiz e eu sabendo o mal que eu possa cometer, eu já vou permitir que o Espírito Santo, já vou permitir que Deus trabalhe no meu coração. E o melhor, eu não vou me colocar em situações onde eu vou me sentir tentado a fazer aquilo que depois vai me fazer mal e vai fazer mal para o outro. Parece que a gente não gosta de lidar com o mal que existe na gente. A gente sempre está fugindo disso, né? Aquele quartinho da bagunça, nossa, a gente sempre fecha a porta, é melhor fechar essa porta aqui do quartinho da bagunça do que eu entrar e limpá-lo, sabe? Lidar com os nossos erros, lidar com a nossa falha é algo que cobra da gente coragem, cobra da gente perder o orgulho, cobra da gente ser humilde, né? E são desses que é formado o reino dos céus, aqueles que são humildes, de abrir esse quartinho da bagunça e falar, Senhor, tá errado aqui, vão me ajudar a mexer nisso aqui, como é que eu vou arrumar, o que eu preciso tirar, o que está imundo aqui, o que precisa de limpeza. Eu acho que há essa forma natural, essa indisposição de entrarmos nesse lugar de sujeira em nós, né, Rafa? Exatamente. O pecado, ele não habita somente no ato e na prática, mas também no pensamento e no desejo. Logo, a busca do cristão não é somente para não praticar certos atos, mas principalmente para manter puro o seu coração, por meio do auxílio do próprio Deus. A Bíblia ensina que aquele que está em pé deve cuidar para não cair. Assim precisa ser a vida cristã. Ela deve, nós, enquanto cristãos, devemos vigiar e sondar o nosso coração por meio da oração todos os dias, para que o pecado não acomode em nossas vidas. O cristão é uma nova criatura e deve viver uma novidade de vida, buscando santidade. Essa é a proposta da lição de hoje, falar que nós precisamos viver uma vida que glorifica a Deus. Eu entendo isso, né? O que é a busca por lutar contra o pecado? É buscar viver uma vida que glorifique a Deus, que não mancha o testemunho, que não torne a cruz ridícula, que não exponha Jesus à vergonha, né? Mas eu também quero dizer para você que se existe um lugar que, por uma definição minha, é um lugar apropriadíssimo para você que é um pecador, uma pecadora, é a igreja. Igreja é lugar de pecadores, né? E durante muito tempo a gente fala sobre a questão de permitida a entrada de pessoas imperfeitas, né? E isso é muito fácil quando a gente fala. Na prática, nós estamos estudando Coríntios, na prática a gente percebe que a gente não sabe, não tem paciência para lidar com o pecado, com o pecador, né? Então você que participa de um GC, você que está participando desse GC online, a gente quer dizer para você que você é bem-vindo a qualquer uma de nossas comunidades locais. Qualquer uma. Ah, mas eu fui muito longe, mas eu cometi tal pecado, mas eu... Sim. Se Deus teve poder para alcançar o pastor Rafa, para alcançar o pastor Márcio, Ele tem poder para te alcançar também. Se Deus operou e opera uma transformação em mim, no Anderson, na Raíssa, no Tairone, por que não fazer em você? Procure uma comunidade, né? Ou faça do teu GC uma comunidade onde os pecadores se abraçam e caminham juntos em direção a uma vida de piedade, submissão, por meio da graça de Deus que tem poder para nos alcançar. Eu quero poder fazer uma oração por você que está em casa, para a gente poder terminar esse nosso encontro aqui, em nome de Jesus. Se você puder, por favor, feche os seus olhos por um instante. Pai, nós queremos mais uma vez colocar a nossa vida diante do Senhor. Nós queremos, ó Pai, reconhecer que nós andávamos sujos e perdidos e como ovelhas sem pastores. A gente quer reconhecer, Pai, que o nosso coração deseja o que é mal. E é somente por causa do Senhor que nós conseguimos escolher aquilo que é bom. Eu peço ao Senhor para que dê graça a quem está participando desse encontro com a gente, Pai. Eu peço ao Senhor para que nos dê graça a nós que estamos aqui, para que possamos escolher sempre a boa parte.
E a boa parte é o Senhor. A boa parte, Pai, é te obedecer. A boa parte é conhecer tua vontade. A boa parte é abdicar de tudo aquilo que aparentemente tem valor, mas nos leva para longe do Senhor. Capacita, Pai, esse líder que está participando hoje com a gente, de ser um referencial da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Bem, que Deus te abençoe. Muito bom ter você com a gente e até semana que vem.